se eu te falar que uma das cenas mais importantes do episódio 5 da segunda temporada de Loki não é desse episódio? Tem uma cena que a Marvel escolheu a dedo totalmente proposital que eles colocaram no recap e que literalmente joga na nossa cara o que tá acontecendo. Ali no Previously On, né? Se liga como começa o episódio. No, we broke out of your little game. Wrong. Every step you took to get here, I paved the road. Não é à toa que essa cena tá aí. Eles ainda estão errados em pensar que conseguiram se libertar do jogo do Kang. Cada passo que deram até agora ainda tá pavimentado por ele, ainda faz parte dos planos. Como eu disse na minha análise do episódio passado, dar tudo errado também tava nos planos. É assim que o Kang ajusta a mentalidade de todos para ajudarem ele a consertar o tear temporal. Por isso tinha que ser o Victor Timely ali, ele tinha que ser corajoso. Tudo tinha que dar errado para depois poder dar certo. Se fosse o Loki no lugar dele, alguma coisa podia dar errado e aí tchau AVT. Até a Sylvie, que não queria salvar a AVT de jeito nenhum, agora vai ser forçada a ajudar porque a realidade que ela estava vivendo já era. Aliás, a cena do universo dela se espaguetificando tem um sentido muito mais intenso quando a gente lembra que ela passou a vida toda se escondendo em apocalipses e ela tá acostumada com o mundo acabando. Ela tentou fugir desse destino de viver em fins do mundo, mas acabou indo parar em um fim do mundo de novo, como se a vida dela tivesse se repetindo em loop. E ela reage até de maneira calma, ela só sai daquela realidade tranquilamente, porque é algo que ela tá acostumada a ver. Isso também tem a ver com o destino dos Lokis na mitologia nórdica, de falharem sempre que tentam fazer a coisa certa. O episódio dá a entender que o Loki criou a AVT, mas não é simples assim. Ele tá só seguindo o caminho que aquele que permanece traçou pra ele. Foi o Kang quem criou a AVT usando o Loki e os outros. Quando o Loki diz que pode reescrever essa história no fim do episódio, eu acho que tem um sentido muito mais profundo. Não é reescrever no sentido de fazer alterações, é pegar uma história que já tá escrita e escrever de novo simplesmente, passar limpo, colocar em prática o mesmo texto. E é o texto que tá no roteiro que o Kang mostra pra ele na primeira temporada. A Sylvie chega até a falar pro Loki na conversa dos dois no pub que eles estavam todos escrevendo as próprias histórias. Wrong. Ela tá errada mais uma vez, assim como ela tava errada no episódio 2, quando disse que tinha acabado com o determinismo e dado livre-arbítrio pra todos. Agora nós estamos vendo o loop reiniciar. Eles vão consertar o tear temporal e o Victor Timely finalmente vai se tornar Kang e depois aquele que permanece. Esse é o destino pré-determinado dele. Ah, mas o Victor Timely morreu. Eu poderia até explicar que na AVT alterar o passado altera o presente e que a morte dele vai ser revertida no último episódio quando consertarem o tear temporal, mas se você prestar atenção no fim do episódio 5, vai ver que ela já foi revertida. Na última cena, o Loki chega no momento exato que ele e o Obi estavam vendo o Victor Timely descer as escadas para ir até o tear temporal. Ou seja, o Victor Timely tava ali de novo, vivão, firme e forte, antes de virar espaguete. E o episódio mostra que a AVT foi criada com base nas memórias desses personagens, o que é mais uma prova do loop. O Ouroboros construiu a sala de reparos da AVT modelada no laboratório dele, e os computadores da AVT têm essa aparência de computadores antigos porque era o que ele conhecia, a tecnologia dos anos 90. O boneco do filho do Mobius usa trajes idênticos aos dos agentes da AVT, o que mostra que foi nessa roupa que inspiraram o visual dos caçadores. Até o bastão que o Obi usa para tentar forçar o Loki a deslizar no tempo lembra os bastões que a AVT usa para podar a galera. E da mesma forma como o primeiro episódio dessa temporada mostrou que foi o Loki quem deu o apelido pro Obi no passado, provavelmente foi ele também quem deu o nome de Mobius pro Don. E tanto o Ouroboros quanto a fita de Mobius são loops que se repetem eternamente. Aliás, pode ter sido o próprio Loki quem ensinou essa frase aqui pro Mobius. A beautiful union of form and function. Oh, that's lovely. Yeah, there was a beautiful union of form and function, which we call the jet ski. Igual o que acontece nas HQs de Kang War, quando Sam Wilson gera um paradoxo ao ensinar a frase Avante Vingadores pros Vingadores originais. O Sam aprendeu a frase com os Vingadores, que aprenderam a frase com ele. Igual o Obi, que aprendeu tudo com o Victor Timely, que aprendeu tudo com o Obi também. Esse episódio dá a entender que ele começa exatamente de onde o último episódio terminou, com o clarão e o zoom no rosto do Loki. Ali o Loki já tinha sofrido o primeiro deslize temporal sem a gente ver. Quando reparamos atrás
dele, o tear temporal não estava destruído. Ele já estava começando a ficar em uma situação crítica, como a gente pode ver pelo canto direito da imagem, mas ainda estava funcionando. Aliás, as ramificações da ponta parecem que estavam se ajeitando, como se ele tivesse constantemente voltando no tempo ali. Inclusive os ponteiros naquela cúpula em cima da cabeça dele estão girando no sentido anti-horário. Depois a gente vê o Loki caminhando pelos corredores da AVT, que estava completamente vazia. A agência estava operando no modo de segurança, e eu imagino que esse modo já estava programado, porque o Kang sabia que isso tinha que acontecer. Provavelmente esse modo de segurança simplesmente jogou todos os funcionários de volta para as respectivas linhas do tempo, enquanto a AVT estava sendo totalmente destruída. Mas o que é legal reparar aqui é que o Loki aparece centralizado, andando em todas as imagens, com cortes secos levando ele para lugares diferentes. Isso mostra que ele estava dando esses saltos temporais sem a gente ver. Uma prova disso é que ele estava andando na direção oposta da Sala das Tortas e depois aparece lá de repente. Isso me lembra o que aconteceu com o Homem-Formiga no fim de Quantumania, quando ele passa na frente da loja de donuts, atravessa a rua na direção oposta da loja e depois aparece entrando lá. E é legal reparar que no Automat não tinha mais nenhuma torta, o que faz sentido já que não tinha ninguém para comer as tortas ali também. Vai saber, às vezes as tortas viraram aquele bolo de aniversário verde da Cassie. E esse episódio mostra que os deslizes temporais do Loki não eram aleatórios. Ele inconscientemente estava controlando o que estava acontecendo. Isso me lembra muito o que aconteceu com a América Chaves em Doutor Estranho 2. I can't control it. Yes, you can. You have been all along. Every time you opened a portal, you sent us exactly where we needed to go. Se a gente pensar bem, ele já estava fazendo isso desde o primeiro episódio. Ele foi pro passado pro Ouroboros construir o Throughput Multiplier, que serviu tanto para salvar o próprio Loki, como vai servir para consertar o tear temporal. Depois ele foi pro futuro para ser podado por ele mesmo. Nada foi por acaso. Inconscientemente, o Loki foi sempre parar onde ele precisava estar. Da mesma maneira, nesse episódio, ele começa a ir para as linhas do tempo específicas das pessoas que ele precisava encontrar. E aqui eu quero falar do Casey, porque essa foi demais. Ele aparece em uma ramificação no ano de 1962, escapando de Alcatraz, e o nome dele é revelado como Frank. Isso é mais uma brincadeira da Marvel, criando respostas para grandes mistérios da humanidade, assim como fizeram com D.B. Cooper na primeira temporada. No dia 11 de junho de 1962, 3 prisioneiros conseguiram escapar da prisão de segurança máxima de Alcatraz. Eles nunca foram encontrados. Os 3 prisioneiros eram chamados John Anglin, Clarence Anglin e Frank Morris. Se reparar bem no começo da cena, o Casey tá deitado embaixo da cama e tem um boneco de papel machê em cima, simulando como se ele estivesse dormindo. Foi exatamente assim que os 3 escaparam. Eles usaram bonecos para despistar, cavaram túneis e escaparam por corredores antigos e inutilizados. Depois, eles supostamente teriam usado um bote para escapar até a Angel Island. Pela posição da ponte Golden Gate na imagem da chegada deles na praia, provavelmente foi exatamente nessa ilha que eles foram parar. E o sumiço aqui foi atribuído ao portal da AVT, levando Frank para outra realidade. E tem 2 falas interessantes. Primeiro, eles perguntam se o Loki era o cara do barco, uma referência a um quarto conspirador chamado Alan West, que também ia fugir junto com os 3, mas acabou não conseguindo escapar. Depois, a referência mais legal é que o Casey fala que se não se apressarem, eles vão ser estripados feito peixes. Isso é uma referência a uma fala do Loki na primeira temporada, quando ele conheceu o Casey. If they catch us, they're gonna cut us like fish. Give me the Tesseract or I'll gut you like a fish, Casey. What's a fish? Inclusive, é curioso que o Casey era, na verdade, um ladrão de bancos na linha do tempo, e depois na AVT ele tinha uma gaveta cheia de joias. E também é curioso que o Mobius lembra o que são jet skis, mas o Casey não lembra o que são peixes. Provavelmente o Mobius só lembra porque viu naquela revista que ele tem na AVT. E falando em conspirações, D.B. Cooper e Frank Morris não são as únicas que a Marvel já usou. Na primeira temporada também aparece um jogo de fliperama chamado Polybius. Embora não exista nenhuma evidência concreta de que esse jogo existiu, Polybius era supostamente um jogo de fliperama que apareceu em Portland, Oregon, em 1981. Muitos ficaram intrigados com esse jogo, que apresentava vários efeitos estroboscópicos e visuais selvagens, mas todos que jogavam reclamavam de alguns efeitos colaterais desagradáveis, incluindo alucinações, amnésia, terrores noturnos, insônia e muito mais. Aí é legal comentar que na ramificação da Sylvie, em 1982, um ano depois da suposta existência do Polybius, aparece um jogo de fliperama do Zaniac. A voz do jogo é do próprio ator Rafael Casal, que interpreta o Brad Wolfe. Vale lembrar que o filme dele saiu em 1977, alguns anos antes disso aí. Claro, o filme foi feito na linha do tempo sagrada, mas nada impede que não tenha acontecido a mesma coisa nessa realidade. E se você ficar até o fim dos créditos, tem uma fala do próprio Brad Wolfe. You died in
Isso é mais uma pista do que tá rolando. Quando você morre jogando um fliperama, é só inserir uma moeda pra reiniciar e tentar de novo. Como eu disse, o Victor Time ele morreu, mas o Loki tá reiniciando o jogo pra tentarem de novo. Na real, nesse episódio, o Loki é o único que não morre, né? Todos os outros morreram, mas a morte de todos já foi revertida. E é legal que ele fala, você perdeu, insira a moeda perdedor, porque isso conecta com a frase que o Loki ouve quando todos estão desaparecendo. A voz da Sylvie fala isso aqui. Do you think that what makes a Loki is the fact that we're destined to lose? Do you think that what makes a Loki is the fact that we're destined to lose? Essa é uma frase do episódio 4 da primeira temporada em Lamentes. Quando Loki ouviu a primeira vez, ele interpretou como perder batalhas, como a Batalha de Nova York contra os Vingadores, por exemplo. It's funny, for someone born to rule, you sure do lose a lot. Might even say it's in your nature. Agora essa frase tem outro sentido. Ele perdeu todo mundo que ama nesse momento. Isso é um paralelo interessante com o Thor, que também perdeu todo mundo que ama, e também com uma fala da Lady Sif na primeira temporada, quando Loki está sendo torturado em um loop temporal. I hope you know you deserve to be alone and you always will be. A fala do Mobius também vem do mesmo episódio e é justamente do momento logo antes dele ser podado. Wherever it is I'm really from, and wherever I had a life before the TVA came along. That's what I'd like to do. Just riding around on my jet ski. Prune him. Guarda essa informação que eu já vou falar mais sobre isso. E falando na Batalha de Nova York, a B-15 estava em uma ramificação justamente no ano de 2012 em Nova York. Isso claramente não é por acaso. Toda vez que a gente vê esse período de Nova York, a gente acaba revendo a Batalha de Nova York. E ela era uma médica chamada Doutora Willis, mas eu já falo sobre o nome porque primeiro eu fico imaginando aqui que, como médica, ela com certeza ajudou no pós-batalha cuidando de feridos. Então é interessante a gente imaginar que foi justamente ela quem foi enviada para capturar o Loki em 2012 no primeiro episódio da série. Pode ser que tivesse uma variante dela cuidando dos feridos da batalha ao mesmo tempo que a versão agente da AVT estava prendendo o responsável por esses feridos. E bora falar do nome porque nos créditos do episódio aparece o nome completo dela. Ela se chama Verity Willis. Essa é uma personagem que vem dos quadrinhos do Loki, mais especificamente do arco chamado Agente de Asgard. Para resumir a história dela, ela é tipo a melhor amiga do Loki e tem o poder de enxergar através de qualquer mentira. Claro, eu não acho que a B-15 tem realmente esse poder no MCU, senão ela teria visto através das mentiras dos Timekeepers na primeira temporada. Mas tem um easter egg legal desse poder, quando ela percebe que a menina não ia parar de subir em árvores, mesmo depois de ter quebrado o braço. Aliás, o nome do pai dela, Roger Willis, também aparece ali, e nas HQs ele é o guardião do Baú dos Invernos Antigos, uma relíquia que apareceu no primeiro filme do Thor e também em Thor Ragnarok. E como a Marvel gosta de confundir e despistar, tem mais uma frase que serve pra confundir a galera nesse episódio. O Obi fala que não existe tempo na AVT, mas essa frase vem de uma fonte não confiável. É o Obi antes de aprender como as coisas funcionam de fato na AVT. O tempo existe sim na AVT, só passa de maneira diferente e a fala dele não condiz com o que acontece na série. Por exemplo, no primeiro episódio, o Obi fala que faz 400 anos que ele não vê o Mobius. O próprio Loki viaja pro passado e pro futuro várias vezes lá dentro da AVT. A série prova que lá o tempo existe, só não funciona igual a outros lugares. Igual o Mobius fala na primeira temporada. Mais alguns detalhes interessantes desse episódio. O Mobius fala que a esposa dele partiu faz um tempo. Como ele tá em uma ramificação em 2022, se o estalo do Thanos aconteceu também nessa realidade, pode ser que ela tenha virado pó. 2022 é 4 anos depois do estalo e ainda não tinham resolvido o problema. O Mobius ficou pistola justamente quando o Brad falou que o Mobius poderia ter deixado pessoas pra trás na linha do tempo dele. Talvez inconscientemente ele lembre dos filhos e da esposa. Aliás, um dos filhos dele é moleque problema. Dá pra ver lençóis pendurados na janela que ele usou para escapar de casa e tacar fogo nos brinquedos do lado de fora. Ele também diz que roubou os fósforos que ele usou. Eu vejo um paralelo dos filhos dele com os filhos de Odin. Esse filho problema seria o Thor, extremamente agitado e com mania de destruir tudo. O outro é o Loki, um pouquinho mais calmo e ama cobras. Aliás, o próprio fato do moleque querer uma cobra de estimação pode ser mais uma piadinha com o Ouroboros, a cobra que morde o próprio rabo. A cena do Obi tentando ativar os deslizes temporais do Loki com choque lembra muito que
o Tony Stark faz com Bruce Banner no primeiro Vingadores. E tem um detalhe legal na abertura da série, que todas as letras de Loki vão sumindo e o O fica por último, sozinho, representando o círculo da linha do tempo sagrada e o loop temporal infinito do multiverso. E na linha do tempo dele, o Obi era um escritor e professor na Caltech. Sabe quem acabou de passar na Caltech no MCU? O Bruno, amigo da Kamala. Eu sei que o Obi era professor lá em 1994, muitos anos antes, e ele acabou até perdendo o emprego. Mas eu ia me amarrar se a gente pudesse ver uma variante mais velha dele dando aula pro Bruno em algum momento. E vale lembrar que foi o próprio Bruno quem descobriu a mutação genética da Kamala. Ele foi a primeira pessoa a mencionar mutantes no MCU. Aliás, o Mobius estava tomando café numa caneca da Canaltech e ele pergunta se aquele espaço era seguro pro buraco de minhoca ou pro Quantum, e aí ele é interrompido. Olha a Marvel aí tentando confundir todo mundo de novo, deixando subtendido que eles vão ou pra um buraco de minhoca ou pro reino quântico. Vale lembrar aqui que buraco de minhoca e buraco negro são coisas diferentes. Buracos de minhoca são dobras hipotéticas no tempo e espaço, enquanto buracos negros são extremamente densos e com gravidade tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar deles. Também é legal comentar que o livro que o Obi escreveu e estava tentando vender apareceu nos créditos de todos os episódios da série. Outro detalhe legal é que o Loki viaja pro Time Theater 2.5 nesse episódio. Você pode até interpretar que isso é uma referência à segunda temporada, episódio 5, mas eu acho que é coincidência. O Loki foi pra lá justamente porque é nessa sala que o Mobius interrogou ele na primeira temporada. É um momento de extrema importância pro Loki. É quando o Mobius deu uma segunda chance pra ele ter um propósito glorioso, que seria justamente o que tá acontecendo na segunda temporada. O propósito de recriar a AVT. Foi ali que o Mobius viu algo especial no Loki, e o Loki retribui o favor nesse episódio. E finalmente a gente viu o Mobius em um jet ski, mas ali foi maravilhoso porque ao invés dele pilotar de fato, ele só tava posando. O jet ski que ele estava chama Sea-Doo, refletindo a conversa dele com o X5 no primeiro episódio da segunda temporada. Jet skis, Sea-Doos. E quando o Mobius fala que lembra do Loki, porque ele tava lá outro dia, é uma referência ao que ele faz com o Obi no primeiro episódio, quando ele finge que lembra do Obi, mas não tinha ideia de quem era. Aliás, é legal notar que todas as variantes vêm de anos terminados em 2. O Casey tava em 1962, Sylvie em 1982, B15 em 2012 e o Mobius em 2022. Só o Obi que não entra nisso, já que ele vem de 1994. Eu achei isso curioso, mas eu não consegui identificar um motivo. Na real, também dá pra dizer que todos eles vêm de anos de Copa do Mundo. 62, 82, 94 e 2022, menos a B15 que vem de 2012. Mas 2012 foi ano de Olimpíada, ou seja, provavelmente isso significa nada mesmo, e eu tô vendo mais coisas do que deveria. É legal também que esse episódio mostra que o Mobius é de Cleveland, Ohio, e no fim da primeira temporada a gente descobriu que a Ravonna é de Fremont, Ohio. E em épocas parecidas, a Ravonna em 2018 e o Mobius em 2022. As duas cidades são separadas por 80 milhas e banhadas pelo mesmo lago. Então quem sabe o Mobius não vai visitar a Ravonna de jet ski no último episódio para recrutar ela para AVT. O tanque de um jet ski tem autonomia média entre 75 e 150 milhas de viagem. Daria para fazer esse caminho tranquilamente. Ou uma teoria mais doida ainda. E se a Ravonna era a esposa do Mobius, que aparece em 2018 antes do estalo do Thanos, e em 2022 tinha virado pó no blip? Nesse episódio, o Mobius só foi chamado de Don, mas não falaram o sobrenome em nenhum momento. Será que não é Don Torminet, marido da Rebecca Torminet? Imagina comigo, ele tinha 2 jet skis porque um era dele e um era da esposa, e eles pilotavam juntos pelos lagos de Ohio. Ele diz que só tava cogitando vender o outro porque a esposa partiu. Se a esposa dele fosse mesmo a Ravonna, aí a cena dela na primeira temporada, podando ele logo depois dele falar que gostaria de estar pilotando um jet ski na linha do tempo, ficaria muito mais pesada. Isso também explicaria por que o Mobius e ela têm uma relação tão próxima na primeira temporada, porque ele tem um ciúminho dela com outros agentes e transformaria o Kang ainda num grande talarico safado. E o Mobius também fala pra B15 que se ela morasse perto de um rio, os jet skis seriam uma ótima maneira de ir pro trabalho, deixando mais uma possibilidade aberta da Ravonna ir de jet ski pro trabalho dela de Cleveland até Fremont. Outro detalhe legal é que quando a Sylvie ouve Velvet Underground, ela coloca a agulha pra tocar na ponta externa do vinil. Qualquer pessoa que já ouviu um LP sabe que colocando a agulha ali é a primeira música do disco que vai ser tocada, mas
mas Oh Sweet Nothing é a última do disco. Pra ouvir essa música, a agulha teria que estar muito mais perto do centro. No pub, a Sylvie toma a dose dela e quando o Locke vai tomar a dele, o copo já tinha desaparecido. Assim como acontece com o lanche e o refrigerante da Sylvie no estacionamento e como acontece com a caneca do dono da loja de vinil quando ele começa a despejar café direto na mesa. A cena do Locke tentando usar os deslizes temporais de propósito lembra muito a cena dele tentando usar os poderes quando ele tinha acabado de chegar na AVT na primeira temporada. Também tem um mural de post-its no laboratório do Obi que já tinha aparecido nos créditos de todos os episódios. Mas nessa cena tem um post-it a mais, um que não apareceu antes. É um azul que fica centralizado e contém as palavras quem, o que, onde, quando e por quê, com a palavra quem destacada. Ali o mural já estava dando a resposta que o Locke ia descobrir mais pra frente no episódio. Aliás, em um determinado momento o Obi fala que o Locke era uma espécie de versão melhorada dos Tempads por causa desses deslizes temporais. Os deslizes começaram a acontecer justamente por causa daquele Tempad que tá com a Sylvie agora. Será que os deslizes estão ligados ao Tempad da Sylvie? Foi aquele que permanece quem programou aquele Tempad para mandar o Locke pro passado e assim ele começar a ter os deslizes temporais. E na cena do universo da Sylvie sendo espaguetificado, aparentemente o portal aberto por aquele Tempad estava repelindo os macarrões. Talvez então o Locke tenha se tornado imune à espaguetificação e isso pode ser crucial pro último episódio. Como resolver o problema então? Bom, como eu disse no começo do vídeo, o Locke voltou pro momento que o Victor Timely estava descendo as escadas, vivão e inteiro. Eu imagino que o Locke teria que parar o Victor Timely, pegar o Throughput Multiplier, que agora estava ajustado já para consertar o tear temporal, e levar isso mais pro passado ainda, como ele fez com o manual para entregar pro Obi na realidade dele. Ele teria que levar esse dispositivo para um momento em que a situação do tear não estava tão crítica ainda. Talvez até pro próprio momento em que o Mobius extraiu a aura temporal do Locke no primeiro episódio, já que o Locke sabe que ali o Mobius não virou espaguete. Assim eles conseguiriam consertar o tear temporal, reverter tudo o que aconteceu e colocar a AVT de volta no caminho pro Victor Timely se tornar o Kang, ganhar a guerra do multiverso e depois se aposentar no limbo e adotar o nome de aquele que permanece. E se você não viu ainda a minha análise do episódio 4, ou se você já viu e quer rever, dá uma clicada aqui pra conferir que tá bem legal também. Valeu, um grande beijo e até a próxima!